Abram comigo as suas Bíblias no Salmo de número 85. Salmo de número 85. Salmo de número 85. E você mantém a sua Bíblia aberta, por favor, nesse salmo. Eu quero agradecer porque hoje de manhã o pastor Juscelino, na escola bíblica, pediu para que a igreja orasse por nós, pela questão das nossas vozes, né? O pastor com resfriado, né, pastor? E meio rouco, e eu também. Tava ruim. E aí eu fui medicado. No meio da escola bíblica, a nossa irmã Edilamar me deu eu esqueci o nome agora, gengibre. Cadê Edilamar? Edilamar está aqui. Edilamar me deu um gengibre, falou, arde um pouquinho. E aí eu peguei, mastiguei, senti a minha boca ardendo durante uns 30 minutos, parece que eu tinha comido uma pimenta. E aí o Clifferson, nosso irmão, me salvou com a bala depois. Mas eu estou medicado pela nossa irmã. Tem mais alguns ainda para eu mastigar, estou criando coragem ainda. Mas que Deus nos abençoe, apesar da voz, apesar de tudo, que o Senhor fale conosco. Irmãos, o tema que vem dando base às nossas mensagens, tanto no mês de junho, quanto agora no mês de junho, que já caminha para o final, ao Senhor ergo a minha voz e clamo. E a primeira mensagem da série estava baseada no Salmo 142. E o primeiro verso do Salmo 142 diz isso, ao Senhor ergo a minha voz e clamo. Hoje nós já estamos encerrando, então, essa série de mensagens com o tema ao Senhor ergo a minha voz e clamo. É a última mensagem com esse tema, então, finalizando o mês de julho. E já no próximo domingo, se Deus quiser, nós entraremos numa nova série de mensagens baseada em Romanos, capítulo 1, verso 16, que diz, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. E o tema dessa nova série de mensagens, então, para o mês de agosto, é o Evangelho que transforma. O Evangelho que transforma. Então, você venha já com o coração preparado no próximo domingo à noite. Já convide também pessoas que moram contigo na mesma casa, seus colegas de trabalho, algum vizinho, algum familiar, algum parente conhecido, para que venha ouvir também a palavra do Senhor e ser, quem sabe, transformado pelo Espírito Santo de Deus por meio da pregação do Evangelho. Vamos para a leitura do Salmo de número 85, então, encerrando a nossa série ao Senhor, ergo a minha voz e clamo. E eu convido a você que faça comigo essa leitura de forma alternada. A palavra de Deus nos diz, favoreceste, Senhor, a tua terra, restauraste a prosperidade de Jacó. A tua indignação reprimiste a toda, do furor da tua ira te desviaste. Estarás para sempre irado contra nós, prolongarás a tua ira por todas as gerações. Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Próxima está a sua salvação dos que o temem, para que a glória assista em nossa terra. Da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. A justiça irá diante dele, cujas pegadas ela transforma em caminhos. Vamos ler a uma só voz, mais uma vez, o verso de número 6, todos juntos? Porventura não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo? Oremos mais uma vez. Senhor, te agradecemos por mais esse momento de culto, de adoração ao teu santo e glorioso nome. Deus, obrigado pelos cânticos entoados aqui, de forma tão maravilhosa, tão bem
tocada, cantada, expressando louvor e adoração a Ti, ó Deus. Por tudo que já aconteceu na nossa liturgia, nós louvamos o Senhor e Te agradecemos por isso e pedimos que agora Teu Espírito, em nome de Jesus, fale ao coração de cada um de nós, ao meu coração e ao coração dos meus irmãos que aqui estão, daqueles que nos acompanham também pela internet. Ó Pai, ministra as nossas vidas a Tua palavra e nos transforme, nos molde segundo a Tua vontade por meio da Escritura Sagrada. Assim nós Te pedimos e o fazemos em nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Amém. Irmãos, o tema que eu gostaria de dar à nossa mensagem nesta noite está na carta aos Hebreus, capítulo de número 13, o verso 8, onde o autor sagrado diz: Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. E aí você, talvez como o César me falou hoje de manhã, não entendi, pastor, a ligação de Hebreus 13, 8 com o Salmo 85. Mas o Salmo de número 85, ele vai falar de coisas que Deus fez, do agir poderoso do Senhor, no passado, no presente e no agir de Deus no futuro, aquilo que o Senhor ainda está por fazer. Bem como o texto sagrado de Hebreus 13, 8 diz que Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. O Salmo também trabalha nessa ideia, falando de coisas do passado, do presente, apontando para o futuro. Então, baseados nisso, observemos o futuro. O verso 1 ao verso de número 3, o autor sagrado, o salmista, ao mestre de canto, Salmo dos filhos de Corá, filho de Corá, um deles diz: favoreceste, Senhor, a tua terra, restauraste a prosperidade de Jacó, perdoaste a iniquidade de teu povo, encobriste os seus pecados todos. A tua indignação reprimiste-a toda, do furor da tua ira te desviaste. Observe o que o salmista ele fala ao Senhor, todo em maiúsculo ainda no primeiro verso, na primeira linha do verso de número 1 aqui. Yahvé, como nós já dissemos em algumas pregações, é aquele que existe, é o nome próprio do único Deus verdadeiro. É a esse Deus, Yahvé, Criador do universo, Deus eterno, todo-poderoso, sobre tudo e todos, que o salmista fala. E o salmista começa de uma forma saudosista o salmo que ele escreve, porque ele traz à memória as grandes obras de Deus em favor do seu povo. Ele está refletindo naquilo que Deus fez na história do povo dele, Israel. E aí ele coloca aqui os benefícios que as dadivosas mãos do Eterno concederam ao seu povo. Deus é benevolente, Deus é gracioso, e o salmista então traz à memória os atos de Deus. E ele está fazendo aquilo que o profeta Jeremias, lá em Lamentações, capítulo 3, no verso 22, nos chama a fazer. Porque Jeremias diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E assim o salmista faz. Ele se refere às maravilhas do passado, relembrando o agir de Deus para com os seus. Observe no verso de número 1 e também no verso de número 2 os pronomes possessivos que aparecem. O salmista se refere a Deus, falando: Deus, a tua terra. E ele fala no verso de número 2, Senhor, o teu povo. Então ele está falando daquilo que é propriedade de Deus. Ele também se refere ao povo de Deus pelo nome de Jacó. E quem é Jacó? Jacó é um dos patriarcas, neto de Abraão, filho de Isaque. No início da história, considerado enganador, trapaceiro, mentiroso, desonesto. Uma pessoa que não expressava confiança alguma, e assim o seu nome significa, o nome representava bem quem era Jacó. No entanto, Gênesis 32, Jacó vai ao Val de Jaboque, e ele é transformado, sai daquele lugar mancando, mas transformado. E o seu nome também é mudado, porque ele passa a ser chamado de príncipe, Israel, o príncipe de Deus. Então, o povo de Deus, esse povo amado pelo Senhor, o povo a quem Deus escolheu, o povo da aliança, esse povo aqui, Deus está abençoando. Mas afinal de contas, o que Deus fez pelo seu povo? O salmista começa a descrever e ele vai listar algumas coisas. Ele fala do favor do Senhor. Deus, o Senhor favoreceu a sua terra, a terra de Canaã, a terra que o Senhor prometeu em herança aos filhos de Israel.
O Senhor cumpriu a promessa, e o Senhor favoreceu essa terra. Ele continua dizendo ainda no verso 1, o Senhor restaurou a prosperidade de Jacó. Restaurar a prosperidade de Jacó. Ele está se referindo ao fato de Deus ter retirado o povo lá do cativeiro babilônico, onde eles ficaram presos por 70 anos, cativos, e Deus os levou de volta à Palestina, a terra que Ele prometeu. Eles foram libertos do cativeiro. Deixaram a Babilônia, a terra da angústia, do sofrimento e da aflição, como diz o Salmo 137. E agora eles voltam à Palestina. Deus os abençoou, Deus os favoreceu, Deus restaurou a prosperidade. Ele diz ainda, Deus perdoou a iniquidade do seu povo. Deus encobriu todos os seus pecados. Não há absolutamente nenhum pecado que Deus deixou de perdoar. Todos eles Deus perdoou. Deus ainda reprimiu toda a sua indignação. E no verso 3 ele ainda diz que Deus desviou a sua ira de sobre o seu povo. Eles eram merecedores da ira, mas Deus então desviou essa ira de sobre o seu povo. Tudo isso que o salmista está dizendo aqui, irmãos, cumpriu-se também na pessoa de Jesus. Tudo. Tudo que o salmista descreve que Deus fez pelo seu povo, Deus fez também por você e por mim na pessoa de Jesus. Quando nós olhamos para o passado, 2000 anos, nós olhamos para o Senhor Jesus Cristo e nós contemplamos pela Escritura, segundo narra os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus indo para a cruz do Calvário. Mas desde o seu nascimento até a sua morte, ressurreição e até os 40 dias depois que ele sobe aos céus, Jesus Cristo está favorecendo a terra, restaurando nossa prosperidade, perdoando a nossa iniquidade, encobrindo nossos pecados, reprimindo a indignação da qual nós somos, a indignação de Deus que nós merecemos e desviando a ira de Deus de sobre nós. Porque Ele mesmo recebeu essa ira sobre Ele. O cálice da ira de Deus que você e eu deveríamos tomar, o cálice com toda certeza mais cheio que um copo desse, da ira de Deus. Jesus Cristo tomou esse cálice no nosso lugar. Quando Ele vai para a cruz do Calvário, Ele diz, Deus meu, por que me abandonaste? Eli, Eli, lama sabachthani. É como se Deus estivesse de costas para Ele. Jesus está sofrendo ali a ira de Deus no seu lugar e no meu lugar. E você e eu hoje não recebemos mais dessa ira, porque ela foi desviada de nós e ela foi colocada sobre os ombros de Jesus. Ele fez isso por nós. O Senhor já operou isso em nosso lugar. Parece que o salmista está tendo um vislumbre do Evangelho. Parece que o salmista está profetizando pela ação do Espírito Santo o que Jesus vai fazer na cruz tantos anos depois. Porque se você observar verso 1 ao verso de número 3, você vai ver que são elementos que Jesus, quando encarnado, tornou real para você e para mim. São bênçãos que Jesus trouxe para a minha vida e para a sua vida também. O salmista está olhando e contemplando o que Deus fez. Você e eu estamos nos lembrando de Jesus e recordando o que na cruz Ele fez em nosso lugar, nos abençoando. Jesus Cristo é o mesmo ontem, mas Jesus Cristo é o mesmo hoje. Então vamos observar o tempo presente, como o salmista fala nos versos 4 a 7. Ele diz, restabelece-nos, Senhor, restabelece-nos, ó Deus, na nossa salvação e retira de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Porventura não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. O salmista agora fala no tempo presente. O verso 4 ele diz, restabelece-nos. E diz ainda, Senhor, retira. O salmista ele demonstra consciência de que algo não vai bem. No início do salmo ele estava relembrando os grandes feitos de Deus em favor do seu povo. Quantas coisas Deus operou, quantas maravilhas Deus fez. Mas num determinado momento do salmo, o salmista começa a pensar sobre o tempo em que ele estava vivendo, o presente. Ele olha para o passado, faz uma comparação com o tempo em que ele está vivendo, e ele chega à conclusão de que os dias que ele está vivendo são dias maus. Deus fez grandes coisas por nós, mas hoje nós estamos vivendo maus dias. Nós estamos passando por um tempo conturbado, nossos dias não são bons, nós já tivemos dias melhores. Coisa está feia.
Então ele dirige a Deus um clamor, que é aquilo que nós estamos aprendendo desde o início de junho. O salmista clama ao Senhor, ele ergue a sua voz a Deus e clama. No verso de número 4 ele faz isso: restabelece-nos, ó Deus, da nossa salvação e retira de sobre nós a tua ira. Nos versos seguintes, 5 e 6, ele lança uma série de questionamentos. O primeiro questionamento: a sua ira estará sempre sobre nós? Será que essa ira vai nos consumir, Senhor? Depois ele diz: será que essa ira vai se prolongar por todas as gerações? Será que nós não teremos mais paz e comunhão com Deus, mais dia de sorriso e alegria na tua presença? Será que de geração em geração nós vamos conhecer não mais a bênção, mas a ira do Senhor sobre nós? E ele ainda diz, um terceiro questionamento ele lança diante de Deus: porventura não tornarás a vivificar-nos para que em ti se regozije o seu povo? Observe, irmãos, que ele está dizendo: o Senhor não vai fazer aquilo de novo? Será que as bênçãos que o Senhor nos concedeu um dia, o Senhor não vai trazer de novo para nós hoje? Ele está falando: Deus, nós queremos nos regozijar no Senhor. É interessante esse pedido. Observe que o salmista clama a Deus por avivamento, mas é um avivamento com propósito, porque ele fala: Senhor, torne a nos vivificar, para que em ti se regozije o teu povo. Nós precisamos que o Senhor nos vivifique, porque quando o Senhor trouxer de novo vida em abundância para nós, nós vamos nos alegrar na tua presença. E aí, irmãos, todas as vezes que nós cantamos o hino que já foi cantado na liturgia hoje, 132, que diz no seu refrão: vem, ó vem, Jesus Senhor, nossas almas despertar, com teu santo e puro amor, vem, Senhor, nos inflamar. Ó vem, nossas almas inflamar. Eu estou com 30 anos de idade. Desde os 4, 5 anos de idade, eu sou membro, eu sou criado na igreja presbiteriana. Membro foi bem mais tarde. Já devo ter cantado esse hino várias e várias vezes. Então, nos meus 30 anos, 25 de igreja, no seu tempo de igreja, quantas vezes você e eu já cantamos esse hino sem nos lembrarmos de fato do que ele está pedindo? Isso é uma oração. A oração que nós fizemos cantada no início do culto é a oração que o salmista faz no verso de número 6. Nós precisamos que Deus traga para nós avivamento. E há um comentarista que eu observei essa semana, que ele traduz o verso 6 da seguinte maneira: não nos devolverás a vida para que teu povo te festeje. Sabe qual é o desejo do coração do salmista? Senhor, eu quero festejar de novo na tua presença. Eu quero desfrutar de novo da tua glória. Eu quero me regozijar de novo no Senhor. Eu quero ter prazer no Senhor novamente. Eu quero poder narrar as tuas maravilhas com alegria no meu coração. Eu quero poder falar às pessoas do Senhor com alegria, porque diante do Senhor eu preciso celebrar. Como fez Davi quando a arca foi trazida de volta, e Davi celebra dançando diante do Senhor, a ponto de uma das esposas olhar para ele e o repreender. E Davi diz: eu vou me alegrar porque eu estou fazendo isso, não é para Israel olhar para mim. Eu estou fazendo isso porque eu tenho prazer no Deus a quem eu sirvo, no Senhor a quem eu amo. O salmista está dizendo: Deus, nós precisamos da tua intervenção agora mesmo, porque hoje ainda nós queremos nos alegrar no Senhor. Nós queremos ter prazer em ti. Nós não podemos esperar por muito tempo. Antes que o sol se ponha, Deus, nos traga de volta a vida. Nós queremos ter prazer no Senhor. Teu povo quer celebrar a ti, como nós celebramos um dia. Mas observe, irmãos, o que teria ocorrido na história do povo de Deus para que Deus tratasse o seu povo com ira? Ele fala que Deus desviou a ira do verso 1 ao 3. Mas agora ele vai falar: será que essa ira vai continuar sobre nós? Não parece que tem uma contradição? Mas Deus abençoou no passado, agora será que aconteceu alguma coisa? Falei aqui do tempo que eu tenho de igreja. Não sei quantos anos você tem de igreja. Se chegou agora ou já está aqui há muitos e muitos anos. Mas observe, será que mesmo conhecedores da graça libertadora do Senhor, eles haviam se tornado meros religiosos, como nós corremos o risco de nos tornar com o passar do tempo?
Quando a gente converte, é um fogo tremendo. Vamos lá para o Quebec evangelizar? Já estou lá, pastor. Vem para a igreja 3 horas da manhã, vamos fazer uma vigília. Já estou aqui na porta, o senhor não vai chegar não? Aí passa 2, 3 anos. Irmão, vamos lá para a igreja tomar um café da manhã, a gente vai orar. Pastor, vou tomar café aqui em casa. E eu vou orar aqui de casa. E eu vou pedir para Deus te abençoar. Parece que com o tempo a coisa esfria. E nós vamos nos tornando indiferentes. Será que com o passar do tempo, o fato de terem acesso à misericórdia de Deus, de serem alcançados pelo amor de Deus, de serem chamados de povo de Deus, de povo da aliança, os fez se acostumarem com aquilo que era sagrado? Eu tive prazer de conviver no Instituto Bíblico, aqui em Patrocínio, no IBEL, com um colega chamado Manuel, lá do Mato Grosso. Manuel se casou com a ex-ovelha do pastor Juscelino, a Natália. Hoje ele é pastor na 12ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, com a esposa e uma filhinha chamada Raquel. Manuel era 1 ano à minha frente no curso de 3 anos. Então ele se formou 1 ano antes de mim. E aí eu me lembro que Manuel, já próximo à sua formatura, ele chegou no meu quarto e falou assim: Jorge, vamos orar aqui. Fechou a porta. Falei, vamos orar pelo quê? Por mim. Falei, beleza, vamos orar então. Falou assim, não, mas eu vou te falar pelo que nós vamos orar. Ore para que no campo, e ele assumiu uma congregação lá no Paraná, como evangelista, falou assim, ore para que no campo, Deus me guarde de me acostumar com o que é sagrado. Ore para que no campo, eu não trate a Bíblia como um objeto qualquer, que eu uso e depois guardo na gaveta, e quando eu preciso eu pego. Ore por mim, porque eu tenho medo de, com o passar do tempo, me esfriar no ministério e me tornar um profissional da palavra, porque todo dia no IBEL, quem estuda no IBEL, Josielen passou por isso, eu passei, durante os 3 anos de instituto, você tem que ler a Bíblia no mínimo 3 vezes, 1 vez por ano. Ele falou assim, eu já li esse livro todo 3 vezes, mas parece que tem hora que eu leio que não fala nada comigo mais. Então ore para Deus me guardar disso, de me acostumar com o que é sagrado, para não tratar as coisas de Deus com indiferença. Nós devemos orar por isso também, irmãos. Não estou dizendo que foi isso que aconteceu aqui, mas pode ter sido. Mas observe que o salmista, quando percebe isso, levantou outro clamor, verso 7. Ele clama a Deus de novo. E o que ele clama a Deus? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Isso é maravilhoso, porque ele coloca aqui 2 prerrogativas divinas. 2 coisas que ser humano nenhum pode fazer. Nenhum. Só Deus pode fazer por nós. A primeira delas, ele diz, Senhor, mostra-nos a tua misericórdia. O que é mostrar a misericórdia? Deus, nós precisamos conhecer a tua misericórdia de forma palpável. Nós precisamos que a sua misericórdia seja derramada sobre nós de tal maneira que nós possamos olhar e falar, isso aqui é misericórdia de Deus. Nós precisamos que o Senhor nos mostre, porque nós estamos cegos para isso. Nós não conseguimos enxergar. E parece que clamar a Deus por misericórdia era comum nos filhos de Corá, porque no Salmo 42, verso 8, também eles dizem, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, a oração ao Deus da minha vida. Citando mais uma vez o profeta Jeremias em Lamentações 3, verso 22, ele diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. O que acontece com elas? Se renovam cada manhã, como se todo dia Deus depositasse na nossa conta uma porção de misericórdia, todo dia de manhã. Então eles conhecem a misericórdia de Deus, essa é uma prerrogativa, só Deus pode nos conceder da santa misericórdia. A segunda coisa que ele pede, que só Deus pode nos dar, é salvação. Ele diz, concede-nos a tua salvação, Deus nos mostra a misericórdia, desvenda os nossos olhos, nós queremos ver a tua misericórdia, mas a salvação nós precisamos que o Senhor a conceda a nós. Nós precisamos receber. E é interessante isso, porque ele reconhece que a salvação só Deus pode dar. O salmista diz aqui, Deus da nossa salvação, verso 4. Tua salvação, verso 7. Sua salvação, verso 9. Ele entende que a salvação pertence a Deus, como o profeta Jonas fala no capítulo 2, verso 9. Ao Senhor pertence a salvação. Talvez citando o Salmo 3, verso 8, do Senhor é a salvação. Ou Jonas talvez tenha escrito o Salmo de número 3, pastor Arlos pregou no livro de Jonas aqui esses dias. Irmãos, o salmista está dizendo, Deus, só o Senhor pode nos salvar.
Então nos concede da tua salvação. Nós merecemos o inferno, nós somos pecadores e miseráveis. Talvez ele dissesse: não sou o marido que eu deveria ser para minha esposa, eu não sou o pai que eu deveria ser para os meus filhos, na empresa eu não sou o profissional que eu deveria. Ou se fosse uma irmã, lá no meu trabalho eu falo demais, eu deveria falar menos, ou nem falar nada de fofoca, mas eu tenho falhado, me perdoa. Eu não tenho sido a mãe que eu deveria ser. Que o Senhor me mandou ser na palavra, eu disse que seria quando fui batizado lá, diante da igreja. Então me concede a salvação, porque eu não mereço, eu mereço o inferno, mas eu preciso que o Senhor me conceda a salvação. E Ele está falando isso para o presente. Deus, eu preciso que o Senhor me dê misericórdia e salve. No passado o Senhor fez grandes coisas, louvo por isso, mas para hoje eu preciso que o Senhor me dê misericórdia e que o Senhor me conceda salvação. E o salmista vai apontar para o futuro também. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo, e o será para sempre. O salmista aponta também para o futuro, dos versos 8 a 11, dizendo: escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Está a sua salvação dos que têm. Ore e assista a terra. Se a graça, a verdade, a justiça, a terra brota a verdade, dos céus a justiça do seu olhar. Há uma falta de expectativa santa de homem. O presente no coração dele. Os meus ouvidos estão abertos a ouvir o que o Senhor tem para me dizer, porque Ele diz no verso 8: eu vou o Senhor, os dois nomes de Deus, tamanha necessidade de agir. Aquele que um dia recebeu tantas bênçãos das mãos divinas e no tempo presente passa por dificuldades, agora olha para o futuro com esperança. Há algo que o move a crer em Deus, a esperança, e ele descansa em Deus, que Deus fará algo tremendo. Essa esperança deve fazer parte da minha vida e da sua. Talvez você olhe para o passado com saudosismo. Na minha época, quando eu estava no seminário, desculpa a expressão, mas eu detestava essa frase. Porque todo pastor que chegava lá, quando conversava com a gente, falava assim: mas na minha época, o seminarista só andava de bicicleta, hoje vocês andam de carro. Aí um dia um seminarista mais bocudo que eu virou para ele e falou assim: mas na época do senhor, pastor também andava de bicicleta, hoje anda de Corolla. Aí eles não falaram mais nada não. Mas se você continua olhando para o passado, achando que Deus só fez coisas boas lá, e acha que no seu presente Deus não fez nada ainda, ou Deus não tem nada para fazer, desculpa. Precisamos crer. O salmista diz: a salvação está próxima. A glória de assistir a nossa terra pela fé, ele já está dizendo: eu sei que está próximo, não vai demorar não. E ele diz: Deus nos prometeu bênçãos, e a maior de todas é o Messias, o Cristo. O salmista, ele contempla isso. Isaías nos faz a promessa, Deus nos revela a promessa, Isaías 7,14: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Aí você vai para o Evangelho de Mateus, no início do Evangelho de Mateus, no primeiro capítulo, Mateus registra a promessa se cumprindo. Ele diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. E aí Mateus acrescenta ainda, que quer dizer Deus conosco. É Deus encarnado, é Jesus. Olha o verso 9: a salvação está próxima, a glória vai assistir em nossa terra. O salmista estava falando de coisas que estavam por vir. Ele olhava para o Messias que viria. Você e eu olhamos para o Messias que já veio, porque essa promessa já se cumpriu. Você e eu já desfrutamos dela. Jesus é real. Jesus é Deus.
Eu tenho uma irmã de criação que estuda na UFO, faz direito lá em Uberlândia. E ela diz que os professores dela falam abertamente: Jesus é história de folclore judaico, como mula sem cabeça e saci pererê é folclore brasileiro. Não, Jesus é real, Jesus é Deus. Quando nós oramos em nome dEle, Ele está intercedendo diante de Deus por você e por mim. A promessa já se cumpriu, Ele já veio. E nós podemos contemplar isso. O salmista contemplava aquele que viria, você e eu contemplamos o que já veio e já é real para nós. E se você olhar o que o salmista descreve que viria na pessoa do Messias, você vai ver que tudo isso já é real para nós. E se ainda não é real para você, hoje é dia de começar a se tornar uma realidade na sua vida. Porque do verso 8 em diante ele diz assim: nós teremos paz. E aí lá no Evangelho de João diz Jesus: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Jesus ainda diz: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. O salmista fala de salvação no verso 9. Jesus fala: eu sou o Salvador. Jesus também é Deus de glória. Verso 9 do Salmo fala de glória. No Evangelho de João diz: e o verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. O Salmo fala de graça, verso 10. O Evangelho de João fala: porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. O Salmo fala de justiça no verso 10. O Evangelho de João diz: quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Está falando do Espírito Santo, que Jesus há de enviar com o Pai. E o Salmo ainda repete: paz, verdade e justiça. E aí no verso 9 o salmista diz: escutarei o que o Senhor, aliás no verso 8, escutarei o que o Senhor Deus me disser. Eu vou contemplar o que esse Deus tem para mim. Essa perspectiva, ou essa expectativa, melhor dizendo, de que a promessa se cumpriria, perpassa o Antigo Testamento inteirinho, porque tudo é sombra do Messias que estava por vir. Vou te dar um exemplo. O Salmo 23, que é o mais conhecido, o último verso do Salmo diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E o salmista termina dizendo: e habitarei onde? Na casa do Senhor para todo sempre. Ele não está se referindo simplesmente ao tabernáculo ou ao templo que seria construído. Ele está falando: eu vou viver, eu vou habitar na casa do Deus eterno, na presença dEle, sempre. Era a expectativa do coração de Davi que escreveu o Salmo 23. Se você leu o Antigo Testamento, você vai perceber, Jesus está sendo anunciado o tempo todo, eles estão aguardando a promessa se cumprir pela fé. E Hebreus vai dizer que eles puderam contemplar isso, mas não receberam a promessa sem você e sem mim, porque nós hoje também recebemos dela. E no livro de 1 Coríntios, na carta de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus fez, Ele está fazendo, Deus fará. Jesus Cristo ontem, hoje é o mesmo e o será para sempre. E eu quero concluir lendo com você os versos 12 e 13. Também o Senhor dará o que é bom e a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá diante dele, cujas pegadas ela transforma em caminhos. Deus também dará o que é bom. Ele já nos deu o que é bom, Jesus. E por causa de Jesus, pela fé, você e eu vislumbramos um futuro glorioso na Nova Jerusalém, na presença eterna dEle. Se você tem passado dias de aflição e de angústia, em nome de Jesus, que hoje você comece a olhar com uma nova perspectiva para o seu futuro. Porque se você render seu coração a Cristo ainda hoje, sua vida pode ser transformada. E Deus começar a escrever uma nova história para você. Quero encerrar citando novamente o verso de número 6. Talvez você e eu, por causa do tempo nosso de igreja, nós nos acostumamos com o que é sagrado. Mas Deus, Ele pode operar e trazer avivamento hoje, para nos levar a contemplar o futuro pela fé mais uma vez. Ele diz: Senhor, nos vivifica, verso 6. Nós precisamos de avivamento. Eu disse no primeiro culto e repito. Muitas vezes a gente acha que avivamento é coisa de pentecostal, de assembleiano.
Tem muita gente que acha, não estou dizendo que assembleiano pensa assim, mas tem muita gente que acha que avivamento é plantar bananeira enquanto está pregando. Tem muita gente que acha que avivamento é você começar a engatinhar no culto como se fosse um leão. Tem muita gente que acha que avivamento é a igreja começar a orar em histeria, todo mundo de uma vez. Ninguém entende nada do que o outro está falando. Avivamento, irmãos, não tem nada a ver com isso. Isso é liturgia, que eu respeito as liturgias por aí. Mas avivamento tem a ver com arrependimento e de renovo, de vida nova com Deus, com restauração, com confissão de pecados, com começar uma vida nova na presença do Senhor. Eu quero terminar citando para você a história de Jonathan Edwards. Em 1741, esse pastor lá nos Estados Unidos, conservador, ele escreveu um sermão intitulado Pecadores nas mãos de um Deus irado. Pecadores nas mãos de um Deus irado. Sugeri para o primeiro culto e sugiro para você também. Hoje, quando chegar em casa, ou amanhã, ou durante a semana, procura na internet e leia esse sermão. 20 minutinhos, tira lá para ler esse sermão. E o sermão estava baseado em Deuteronômio 32, verso 35. Tornou-se o mais famoso, o mais conhecido sermão da história americana até hoje. E a história diz que quando Jonathan Edwards, que não tinha uma eloquência, não tinha uma oratória perfeita, e segundo alguns historiadores, tinha um problema seríssimo de visão. Alguns dizem que quando ele estava pregando, com o sermão, quase encostando nos olhos para conseguir ler, a igreja começou a sentir a presença de Deus de tal maneira naquele lugar, que as pessoas começaram a dar gritos, a se agarrar na estrutura da igreja, achando que o chão ia abrir e o inferno iria tragá-las. Então começaram a clamar o perdão de Deus. E alguns historiadores até dizem que de vez em quando, durante a pregação, Jonathan Edwards tinha que tirar e falar assim: irmãos, eu preciso continuar pregando, por favor, faça silêncio. Continuava pregando. Ele não conseguiu terminar o sermão, porque naquela noite houve arrependimento. E a partir daquele dia na cidade, os bares começaram a fechar, os prostíbulos começaram a fechar, porque os homens que bebiam no bar começaram a ir para a igreja servir a Deus, as mulheres que prostituíam lá na casa de prostituição começaram a ir para a igreja servir a Deus. A nação dos Estados Unidos viveu o grande avivamento, que na história continuou, e nós recebemos aqui Simonton, pregador do Evangelho, que trouxe e plantou a IPB. Nós precisamos de avivamento. O Senhor é o mesmo ontem, hoje o será para sempre. Nós vamos ouvir uma canção, depois o pastor Juscelino vai orar, encerrando o culto, impetrando a bênção. Enquanto você ouve essa música, faça dela sua oração. E leia o Salmo 85 em casa, e faça dele sua oração também, em nome de Jesus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor, e estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre
Vamos ficar em pé, irmãos. Ó Pai querido, nós queremos te agradecer pela bênção desta noite aqui na tua casa. Te louvamos, ó Deus, porque mais uma vez a tua palavra falou aos nossos corações, fortalecendo a nossa fé, firmando a nossa esperança no Deus que agiu no passado, age no presente e agirá no futuro. Obrigado, ó Pai, porque no passado o Senhor nos salvou pela tua graça, mediante o sacrifício remidor do teu único Filho Jesus. Obrigado, ó Pai, porque hoje o Senhor nos sustenta nas nossas tribulações, nas tentações que enfrentamos. O teu poder tem nos preservado na tua presença. E obrigado, ó Pai, porque amanhã o Senhor nos glorificará na glória que tem o teu Filho Jesus. Ó Pai, louvamos o teu nome e pedimos agora a tua bênção para cada irmão, cada irmã, para todos nós que estamos aqui, que possamos retornar aos nossos lares, com os nossos corações cheios de alegria, cheios de paz, sendo instrumentos do Senhor para a nossa família. Abençoa, ó Pai, o teu rebanho. É a nossa oração, em nome de Jesus. E agora, meus amados, minhas amadas, vão em paz, que a graça maravilhosa do nosso único e suficiente Salvador, Jesus Cristo, o amor eterno do nosso único Deus e Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor, sejam conosco, com toda a igreja dele, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Que Deus abençoe os irmãos. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou. Tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou. Tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Só do teu amor. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Com misericórdia nós clamamos, a chover perdão
hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Só do teu amor. Teu amor.